reportagem e vamos falar de Noroeste, que tem novidades. É a semana de estreia, no próximo fim de semana tem Noroeste começando na Série A3 2021. Apesar da Série A3 do ano passado ter terminado não há tanto tempo assim atrás, mas já estamos aí no campeonato de 2021. Rafael, passa pra gente quais as novidades do Noroeste. Então eu já começo aqui com, eu não vou dizer que é o provável time, mas é o time que trabalhou no coletivo do final de semana e que é o melhor material neste momento que o Luiz Carlos Martins tem à disposição. Até para que o Guanais e o Fábio possam avaliar. Pablo, Carlinhos, Celso Alemão, Matheus Blade e Bruno Recife, Jonatas Paulista, Rogério Maranhão, John Egito e Igor Pimenta, Pedro e Euler. Esse é o time titular que trabalhou no coletivo do sábado e que, por enquanto, é o possível time para a estreia. Aí existem alguns pontos importantes a serem esclarecidos. Michael e Guilherme Teixeira, da zaga, estão ainda em recuperação, processo de tratamento. Não se sabe se ambos ficarão à disposição para a partida. Assim como o Yamada. Vocês vão perguntar, por que o Yamada não está nesse time? Também está fazendo tratamento. Então, os três em processo de recuperação não estão entre os titulares, não participaram do trabalho do sábado. Agora, alguns aspectos interessantes. O Blade voltando a uma antiga função que ele tinha no Barretos, o John Egito voltando a ser titular no time noroestino, e o Euler ganhando aí uma oportunidade no ataque do Esporte Clube Noroeste. Já vou aproveitar e emendar. Muita gente está perguntando, existe a possibilidade de Richarlison e Alexandro vestirem a camisa do Noroeste? Existe. Depende de ambos. Pelo Noroeste, claro que sim. Agora, Alexandro ainda não acertou com nenhum, que eu saiba, até agora, na hora que eu estou gravando aqui o programa, o Alexandre não fechou com nenhum outro time do futebol brasileiro. Evidente, se ele tiver uma proposta de uma equipe que esteja uma divisão acima do Noroeste, ele vai acertar nessa equipe. E o Richarlison já encerrou a participação dele no América do Rio. Outra coisa... Saiu no bid. Saiu no bid? Saiu no Richarlison. Então, vai jogar no Norusca. Vai jogar no Norusca. Então, já está de volta. Então, tá aí, ó. Obrigado ao Guanais, que já depois, nós estamos gravando na segunda noite, saiu no bid o Richarlison com a camisa do Esporte Clube do Noroeste, saiu no bid. Em relação ao estádio, acabei de abrir a página da federação, o estádio continua interditado. Porém, conseguimos falar com o Estevam Pegoraro, algo raro. Ele garantiu que está tudo certo. Que é a questão de horas que vai sair lá, vão atualizar o site da federação e o estádio está liberado para o jogo contra o Barretos. Então o Noroeste não corre risco de levar o WO. Agora, nós precisamos ver direitinho essa situação do Richarlison, porque eu acho que para Birigui ele não vai ter condição, porque as inscrições para a primeira rodada terminaram sexta-feira passada. Se ele foi liberado agora no BID, acredito eu que ele não terá condição naquele primeiro registro da federação, mas ele fica à disposição a partir da segunda rodada. Eu vou checar direitinho, de repente o Noroeste inscreveu aqui na página da federação e a gente não está sabendo. O botão está funcionando aqui. Mas, enfim, E o Richarlison seria uma boa já para o Noroeste para o jogo da estreia, se porventura, né, ter essa possibilidade dele jogar vindo do banco, né? Porque é uma preocupação minha, pelo menos para essa estreia, é isso. Até pelo que você levantou, né, Rafael, do time titular, ficaria assim, sobrando de meio campista mesmo para jogar na equipe, Rui e Fontana, né, que são dois jovens ali, né, da equipe que compõe o elenco do Noroeste. Já que não vai ter o Yamada, né, porque o meio campo do Noroeste é Jonatas Paulista, Maranhão, Igor Pimenta, Yamada
John Egito, Rui e Fontana, né? São todo esse elenco do Noroeste, além do Richarlison agora. Então, o Noroeste tem poucas opções, né, já para o jogo contra o Bandeirante, principalmente aí do meio para frente, né, no ataque até tem alguns outros nomes. Mas analisando assim, né, essa vai ser a base da equipe até para a Série A3, né? Pode ter, por exemplo, pintar um outro goleiro, já que os 3 goleiros do Noroeste são interessantes, tanto o Pablo como o Wendel, como o Matheus Cabral, né? Eu dei uma analisada neles ali no histórico, né? O próprio Wendel foi goleiro do Barretos, né, quando eliminou o Noroeste na Série A3, então tem histórico. O Wendel tem a mesma idade do Pablo, por exemplo. O Matheus um pouco mais jovem, mas vem aí da base do Vasco, né? Então sabe lidar com a pressão, diria eu. Então o Noroeste tem nomes assim, pelo menos para a equipe titular de qualidade, né? E essa vai ser a base mesmo. Pablo ou outro goleiro aí, Carlinhos, o Celso Alemão, aí o Blade. Eu gostaria de ver o Blade como zagueiro mesmo, já que é a posição natural dele, né? Embora ele faça todas as outras se precisar, mas é a posição natural dele, né? Seria interessante dar uma oportunidade para ele como um zagueiro mesmo. Embora eu veja que não é porque você vai muito bem como um volante que você vai ser um bom zagueiro. Vire Felipe Melo, né? Vamos falar a real situação aí, né? O zagueiro ele tem que ter um senso de marcação totalmente diferente do volante. Vai ser interessante, né, observar o Blade de volta à sua posição original. E se eu não me engano, né, foram muitos jogos do Blade, então eu posso ter me enganado, mas seria a primeira vez dele como zagueiro, né? Já que sempre teve, né, boas duplas e ele fazia muito bem outras funções, então pode ser aí a primeira vez do Blade como zagueiro mesmo da equipe nordestina, que eu acho que vai ser interessante observar. Aí tem o meio campo que já se conhece bastante, o Jonatas Paulista, Maranhão e Igor Pimenta, com o John Egito, né, que na Série A3 passada ele era uma espécie de talismã da equipe, né? Entrava ali no segundo tempo para dar energia à equipe, né? Ele sempre estava bem, foi uma das perdas ali mais sentidas, na minha opinião, do Noroeste no ano passado, no segundo semestre, porque no cenário que tinha, né? Eu acho que ainda vai seguir tendo, né, de 5 substituições. As alterações são fundamentais para mudar a história do jogo, né? E o Noroeste, tendo o John Egito no ano passado, poderia ter um nome diferente, né? Apesar de que o Denilton fez isso muito bem, por exemplo. Mas aí agora o John Egito como titular, né? A gente vai ter que ver como é que ele vai se portar, até por conta, né, do tempo que ele ficou sem jogar, né? Então é mais uma coisa interessante a se observar aí, até porque não vai ter o Yamada. E aí no ataque, Pedro, Felipe e Euler, né? A gente conhece o Pedro e, assim, já estamos de cascudo já, né, com relação ao Pedro. Eu não espero um cara goleador, né? Então, quem vai ter que ser o goleador da dupla é o Euler. Então, vai ter uma pressão extra no Euler, até porque, é um jogador de 1,85 m, né? Um porte físico de um atacante com mobilidade, que, né, vai remeter o torcedor ao Fabrício no ano passado, né? Porque é uma função, né, um estilo de jogador que o Luiz Carlos Martins gosta de utilizar, e então, assim, eu acho que vai cair bem, né, no esquema do Luiz Carlos Martins, o Euler. Mas aí ele vai ter que ser o fazedor de gols da equipe, né? Porque a gente sabe que o Pedro não é esse cara. O Pedro não é esse cara. Então, e aí você vê no banco, por exemplo, o Leleco também não é esse cara, né? Não tem tantas opções assim ofensivamente. Então vai ter uma pressãozinha aí a mais. O Euler, que não é o filho do vento, mas vai ter que correr bastante aí na Série A3. Um jogador que bastante experiência, né? Já jogou na Eslováquia, já jogou na Finlândia, né? Veio da base aí do Fluminense, menino de Xerém, né? E vai ser... Quero ver ele jogar no calor de Birigui. Jogar na Eslováquia, jogar na Finlândia, vai.
Mas o Euler, cara, cheirinho ali tá até que é quente também, né? No Rio de Janeiro. Mas o Euler vai ter essa pressãozinha extra aí pro Noroeste. E até pensando no adversário, não sei se vocês vão falar, né, do Noroeste um pouco, depois a gente fala um pouco mais do Bandeirante. Ô, Lucas, eu sei que você vai comentar, mas eu tô aqui, o Fábio tá comentando e eu tô levantando informação aqui. Eu vi agora, observei uma coisa no bid da CBF, tanto o Richarlison como o Bruno Recife foram registrados no bid da CBF hoje. Resta saber quando que o Noroeste entregou a relação para a primeira rodada. A gente ainda não tem conhecimento disso, porque eu estou agora aqui no site da federação, por enquanto você só tem a lista de jogadores da 1 e da 2. A federação ainda não colocou, não publicou a lista da 3. Então, existe a possibilidade, de repente o Noroeste já fez na calada do final de semana, da sexta-feira, já colocou o Richarlison na lista, entendeu? E aí, na hora que a federação lançar aqui, ele já está na lista, porque no BID, Boletim Informativo Diário da CBF, que é uma outra situação, lá o jogador tem que estar o nome constado para ele estar regularizado, para não haver nenhum tipo de problema de escalação. Richarlison e Bruno Recife foram registrados hoje no Boletim Informativo Diário. Mas, Rafael, se eles tivessem inscrito o Richarlison, pelo menos, eles teriam mandado um release, né? Falando, porque o Richarlison é um nome forte, é um nome que a torcida conhece. Assessoria, um grande abraço ao Bruno, nosso amigo, mas ele só coloca quando tem autorização da diretoria. De repente a diretoria quer fazer um pouco de suspense, mas hoje não dá para fazer suspense, cara. Se o BID acabou de colocar aqui, é oficial. Não adianta o Noroeste desmentir que o Richarlison não vai jogar. O Richarlison vai jogar no Noroeste. Está aqui, oficializado no BID da CBF às 18h37 de hoje. Foi agora. Tem o quê? Nós estamos gravando às 19h45, há pouco mais de uma hora, o registro dele está efetuado na CBF. A minha única dúvida é a seguinte: se na relação encaminhada para a Federação Paulista na sexta-feira, que era o prazo limite para a primeira rodada, o Richarlison estava ou não nessa lista. Se ele tiver nessa lista, ele pode jogar domingo. Isso ainda não sabemos, né? Saberemos. Vou até dar uma olhada no regulamento se eu não estou falando bobagem. De repente, essa lista pode ser entregue amanhã ou depois. Eu vou dar uma olhada no regulamento, já eu volto com a informação. E, na verdade, nós estamos gravando e as informações estão acontecendo no meio do programa. É quase um ao vivo, é praticamente um ao vivo. Mas é muito interessante, é muito importante também a gente já fazer um aviso ao torcedor noroestino, né? Para lidar um pouco com a expectativa. Porque é muito fácil falar que a pandemia matou o Noroeste, junto com as decisões da diretoria em resposta à pandemia, e que agora, 2021, que a gente não tem mais nada assim. Tem a pandemia, mas isso não importa mais para o campeonato acontecer ou não. Né? Então, que agora provavelmente não vai ter mais pausa, então o Noroeste vai voltar avassalador igual fez ali quase que toda a primeira fase da edição anterior da 3. Não dá para a gente cravar isso e até acredito que não. Né? Acredito que o Noroeste vai ter bem mais dificuldade, não vai ser um time tão dominante, por mais que muitas peças tenham ficado, mas é uma outra situação. Temos alguns outros bons times também que vão disputar bastante com o Noroeste. O domínio, até que aconteceu ano passado, de certa forma ele foi fora da curva, né? Por mais que o time fosse bom, mas também ninguém espera que vai acontecer um domínio daquele nível, né? Vencendo todos os jogos. O próprio Bandeirante nessa estreia já vai ser um jogo bem complicado, vai ser um jogo bem chatinho. Então é legal a gente ressaltar isso também. Quanto ao elenco para a estreia, para o restante do campeonato, é isso aí que o Fábio falou, né? O time vai estar ainda desfalcado, bem desfalcado até, de várias peças importantes. Teixeira, me ligaram. O Guilherme Teixeira, o Richarlison a gente não sabe ainda, mas mesmo se o Richarlison estiver apto,
tiver regularizado, ele não... Ele já não jogava no passado todo o tempo, né? Agora também a situação física dele não está diferente, ele é jogador ali para uma parte do jogo apenas, o Yamada também está fora. Então, vamos com calma, a expectativa, a torcida é para subir, mas muita palma nessa hora, né? Como é que é? Não priemos cânico. Vamos corrigir a informação aqui. Regulamento da Série A3. Dia 1º de março, data limite para que os atletas estejam registrados para a primeira rodada. Ou seja... Foi hoje, dia 1º. O Noroeste encaminhou a lista hoje. Se o Richarlison e o Bruno Recife estão no bid hoje, significa que o Noroeste encaminhou o nome dos dois para a federação. Vamos só aguardar amanhã ou depois a relação oficial. Mas eu acredito que se o Luiz Carlos Martins quiser, ele pode colocar no mínimo o Richarlison no banco. Mas ele não treinou com a equipe, né? Mas estava jogando no Rio de Janeiro. Pode ficar no banco como opção. E foi aquela coisa que eu falei, né? Não tem tanta opção no meio-campo, né? Até pela necessidade, né? Seria uma boa contar com o Richarlison, pelo menos para uma reta final de jogo e tudo mais. Vamos falar um pouco também desse Bandeirante de Birigui, né? Eu fui dar uma olhada aqui e a primeira notícia que pintou, né? Goleiro Henao fecha com Bandeirante de Birigui. Henao, que foi destaque do São Bento de Sorocaba no Paulistão 2015 ou 2016, por aí. Faz tempo. Faz tempo, já está com seus 36 anos, mas... Aquele do Moraes, né, do Edno. Sim, aquele São Bento, e agora está lá no Bandeirante de Birigui. Tem outros veteranaços também por lá, né, o Paulão, Thiago César... Até uns não tão velhos assim, mas já conhecidos, como o Gabriel Rapchan, né, que tem passagens pelo Noroeste também, né? Pelo menos ano passado ou ano retrasado já enfrentou o Noroeste também. O Chico Claveiro, né, que teve passagem também no Noroeste, passagem boa. Eu gostava do Chico, que entrava no segundo tempo. Ele era uma espécie de John Egito, né? Entrava ali, talismã do segundo tempo pro Noroeste. Então, outro veterano, Anderson Carvalho. Rapaz, já jogou no Noroeste. Diz que jogou, né? Mas o Bandeirante tem jogadores veteranos aí, outros que conhecem bem a divisão. Já vai ser um páreo duríssimo para o Noroeste aí nessa estreia. O Bandeirante tem uma mescla, ficaram acho que do elenco que subiu da Bezinha para 3, 7, 8 jogadores. Trouxe o Márcio Ribeiro, treinador experiente, e jogadores experientes. Então está fazendo uma mescla legal, interessante. Vai ser um time que vai dar trabalho na competição, sim. Como eu acho que esse ano a Série A3 tem mais equilíbrio de forças. Eu vejo um campeonato mais difícil para o Noroeste esse ano do que foi o ano passado. Você tem um equilíbrio maior de forças. São José contratou muito, Linense contratou 22 jogadores, Marília contratou muito. Então, vai ser um campeonato duríssimo para a nossa Locomotiva. Penso até que mais difícil do que foi em 2020. É isso? Encerrado. Por enquanto é só. Encerrado por hora o assunto Noroeste? Até porque o próximo na cornetagem já vai ser pós-estreia noroestina, né? Exatamente. Não vai ter o palpitão? Querem fazer um palpitão? Então vamos fazer um palpitão. Vai. 1-1. 1-1. Rafael Antônio, 1-1. 1-0 Noroeste. 1-0 Noroeste. Fábio? Acho que o empate vai ser bom pro Noroeste, hein? 1-1. Eu vou de 2-1 Noroeste. De virada. Vamos fazer uma futurologia aqui. Quem vai subir? Só para brincar um pouquinho. Quem vai subir para a Série A2? Aí depois a gente pega essa gravação e coloca no fim do campeonato. É só brincadeira. Impossível falar. Eu vou, tá bom, vamos lá. Eu vou ser bairrista, Noroeste Mac.
Vamos lá. Você tirou meu palpite. É os dois, vai subir os dois. E na final o Noroeste vai ganhar do Marília. Ah, por favor. Não vai arriscar, Fábio? Tenho a mínima ideia. É só brincadeira, seu chato. Eu não tenho nem como palpitar. Você tem 20 times, 18 times aí, sei lá quanto time tem na... É capaz de eu falar. 16 times aí, fala. Tem 16 times aí, fala 2, pô. Eu já falei errado. Nacional e Noroeste, que eu gostei dos dois times ano passado. Noroeste Comercial. Feito? Da última vez que falaram isso, não deu muito Vai dar certo. José e Olímpia. Ué, é uma brincadeira, não é? Tô chutando. Vamos ver quem passa mais próximo do gol. Mas ia ser legal, Noroeste Marília ou Noroeste Linense. Muito. Também. Vamos ao próximo assunto? Vamos para a bola laranja agora? Saímos do futebol, vamos ao basquete. O Bauru Basquete jogou sábado, 9 horas da manhã. Isso não é nem matinê. Que pode se dizer desse horário de jogo? Aliás, pela atuação da equipe, só me faltava o pessoal querer marcar esse horário mais vezes, né? Por favor. Eu acho que o Bauru Basquete já deveria fazer a requisição para a Liga Nacional, só jogar 9 horas da manhã. O time rende 9 horas da manhã. Pronto. O time acorda cedo, já tá disposto. Não, o time pode render. Eu não tenho rendimento nenhum antes do almoço. O Tico e o Teco não conversam. Brincadeiras à parte, que novela essa da volta do Zac Graham, hein? Hoje o Vanderlei, inclusive, entrou em contato comigo, disse que ele tem que fazer, estava lá nos Estados Unidos e para voltar para o Brasil teve que fazer um novo teste de Covid-19. Então, se tudo der certo, ele volta para o Brasil na terça-feira, dia 2. Não joga contra o Campo Mourão, mas aí ficaria à disposição para os jogos seguintes. Mas o fato é, vamos esperar, né? Porque todo dia fala, amanhã o Zac Graham tá aí. Amanhã o Zac Graham tá aí. Tá que nem aquela história que você vai no boteco e fala, fiado só amanhã, né? Pago a amanhã. Volta do... pago amanhã, o fiado só amanhã. É a história do Zac Graham. Amanhã ele tá aí. Todo dia tá nisso. Eu entendo, até agradeço a preocupação, né, da diretoria do Bauru Basquete em nos comunicar isso, porque, na verdade, todo dia os torcedores me perguntam a respeito do Zac Graham. Ué, o que aconteceu? Quando é que o cara vai voltar? O fato é, com todo respeito, hein? Não me interpretem mal, mas o jogadorzinho complicado esse, hein? Foi complicado para contratar, complicado para chegar, agora complicado para voltar. É tudo mais difícil que o Zac Graham, impressionante. É bom jogador, mas dá trabalho, hein? O Bauru Basquete venceu aí o Pato por um placar que foi tão grande que eu nem lembro, né? Foi 101 a 55, foi isso? Isso. 101 a 55, quase o dobro da pontuação, placar centenário. Em época de Associação Luso-Brasileira, no comecinho do NBB, ganharíamos 2 lanches, porque Bauru fez mais de 100 pontos e tomou menos de 60, né, do adversário. Mas realmente, foi um jogo atípico. Vamos botar os pingos nos is aqui. Foi um jogo atípico, o Bauru jogou muito acima do que vinha jogando, o Pato também teve uma apresentação muito abaixo dos jogos recentes. O Bauru Basquete, a gente ainda nem foi tão díspare as atuações, que não dá nem para a gente tirar muita coisa do período de treinamentos aí, dessas 2 semanas que o Bauru teve parado. Porque o Bauru começou o jogo ali de maneira mais ou menos semelhante, né? Com uma defesa um pouco mais forte, chutando bem de 3, e logo de cara deu muito certo. As bolas começaram a cair uma atrás da outra, a diferença já ficou grande. Logo no início a gente nem viu
uma disputa do placar, a gente nem viu o Pato dando trabalho para o Bauru, para ver como a equipe do Léo Figueroa iria reagir, né? Então, foi uma vitória excelente, um placar muito bom. Assim como o Gui Deodato e o Alex falaram nas entrevistas ali na transmissão ao vivo, a vitória serviu principalmente para apagar para o público, mas também internamente, aquela memória da partida contra o Pato no primeiro turno, que Bauru perdeu por 1 ponto, foi o jogo que Bauru perdeu a invencibilidade. Então, foi um jogo ali para passar a borracha naquela situação e seguir o campeonato. Agora, Bauru tem o Campo Mourão pela frente, né? E Campo Mourão também é um adversário que não deve ser dos mais fortes, apesar de encher bastante o saco de vários adversários, aí, de vários outros oponentes de maior peso, de maior orçamento, inclusive o próprio Bauru no primeiro turno, né? Mas se a gente for seguir a lógica, o Bauru deve ganhar sem tantas dificuldades assim, né? Contra a outra equipe paranaense. O lado bom desses últimos dias para o Bauru Basquete, a tabela está sorrindo, né? Pro Dragão. Os outros resultados estão abrindo sorriso para o Bauru Basquete, porque, vejam, o Paulistano perdeu para o Flamengo na última sexta-feira, vai jogar agora também um jogo complicado, acho que é contra o Minas. É contra o Minas, isso. Paulistano e Minas. Tá ganhando de 12-0. Tá acontecendo agora esse jogo. Eu ia falar que a tendência era perder. Mas tudo bem, já perdeu para o Flamengo. Calma, tá no primeiro quarto. Tá no primeiro quarto. É que chama atenção que tá 12-0 pro Paulistano. Mas quem tá assistindo já sabe o resultado. Então eu não vou falar aqui. O Wilson Paulo acabou de perder, no momentos antes da gente iniciar a gravação desse vídeo, acabou de perder pro Pato. O mesmo adversário que o Bauru venceu, o São Paulo perdeu por uma bola ali no último segundo do Thornton também, o mesmo que fez o game winner contra o Bauru Basquete lá no primeiro turno. Tá achando e que agora, é só o Bauru? O São Paulo... Tá achando que é só o Bauru que paga o Pato? Então, mas olha só agora. O São Paulo tem 24 jogos e o Bauru tem 22 no momento da gravação desse vídeo. O São Paulo tem 3 vitórias a mais e 2 jogos a mais. Se o Bauru vencer esses 2 jogos de diferença, vai ficar em uma vitória para baixo do São Paulo, só que ainda tem um confronto entre as equipes e se o Bauru vencer, o Bauru passa o São Paulo pela vantagem no confronto direto. Venceu no primeiro turno, venceria nesse segundo e teria, vejam só, o terceiro lugar do NBB se tudo correr bem. Mas não é fácil, tá? Não é fácil, a tabela do Bauru Basquete é bem ingrata, tá? Ainda tem, por exemplo, o Flamengo pela frente, ainda tem o próprio São Paulo, que é um adversário muito difícil, tem Mogi, só para dar um exemplo. Então, também não dá para a gente contar com essas 2 vitórias, né, nos jogos restantes e na vitória contra o São Paulo. Mas abriu-se essa possibilidade, né, que não existia até o último na cornetagem. Né, já é permitido sonhar um pouquinho, apesar de que vai ser difícil e eu prefiro manter a cautela ainda. Permita-me corrigir o companheiro, o Bauru já jogou com o São Paulo no retorno e perdeu por 92-84. Eu confundi então, mas... a gente até fez o jogo e Bauru tá no... Não, Bauru tem o confronto. Então vamos lá, o primeiro jogo o Bauru ganhou 7-9-68, tá? E perdeu o outro jogo por 9-2-84. Diferença então, de 11 no primeiro, né? E o segundo perdeu por 8 pontos, não é isso? Sim. Então o Bauru leva vantagem no confronto direto com o São Paulo, se terminar empatados. Perdão, eu apaguei esse jogo da minha memória. Eu acho que é até legal você levantar isso. Vamos trazer os últimos jogos de Bauru no retorno. Campo Mourão nessa terça-feira, quinta-feira o Flamengo, aí no dia 12 de março o Brasília, lá no Morumbi, depois o Cerrado, o Fortaleza Basquete Cearense, Minas, Unifacisa e Mogi. Digamos que, dos times que estão aí à frente dele, ele joga com Flamengo e Minas. Não vou dizer que tem uma tabela tranquila, mas também não é uma tabela tão complicada assim a do Bauru Basquete. E se a gente dividir em séries, porque o NBB está sendo assim, né? O Bauru vai até o final dessa série atual contra o Flamengo no dia 4, aí depois inicia a segunda série contra a Brasília, né? E aí vai até jogo contra o Fortaleza.
Aí depois inicia a terceira série, que é a derradeira ali, contra o Minas, aí depois se Unifacisa e Mogi, para fechar a fase classificatória, né, do NBB. E eu falo em série porque é importante, porque é o momento, entre uma série e outra, é o momento que a equipe treina, né? Basicamente é assim, com esse modelo, né, de jogos em série, fica muito difícil da equipe, por exemplo, corrigir algum erro, né, ter algum treinamento mais específico, assim, mais detalhado entre um jogo e outro, né? Então vai ser boa essa sequência, principalmente para o jogo contra o Minas, né? Que aí o Bauru vai ter 10 dias entre um jogo e outro, ou seja, vai ter uma semana aí para se preparar contra o jogo contra o Minas, que vai ser no sábado à tarde. Sobre o jogo do Bauru contra o Pato ainda, né? Acho que até para mostrar o que o Guanais falou, né? A parcial do primeiro período foi de 31-18 e nela aí o Bauru fez 7 bolas de 3 em 12 tentadas, aproveitamento de 58%. Já acabou com o jogo ali, né? E conseguiu aí manter uma defesa forte, né? Segurando a individualidade do Pato e uma chuva de bola de 3 que teve na partida, né? Foram, além das 7 do primeiro período, no total foram 19. Quando isso funciona, né? A defesa funciona, as bolas de 3 caem, o Bauru fica imbatível, na minha opinião. O problema são outros jogos aí que o time não consegue encaixar na defesa, a bola de 3 não cai, aí tem algum problema que leva a equipe a sofrer, né? Acredito que contra Campo Mourão seja mais uma vitória, né? O Campo Mourão até teve alguns bons resultados, mas lá no comecinho ainda, né, do campeonato. Acho que depois dali o time não conseguiu, né, manter uma pegada ali. Deixou de ser novidade, né? Tem essa também. E o Bauru, na minha opinião, é favorito aí e vai ter que vencer. E assim, tem que pensar também da mesma maneira como foi contra o Pato no primeiro turno, que era o último jogo antes de enfrentar o Flamengo, né? Que o time entrou contra o Pato pensando no Flamengo e aí tomou, né, uma derrota indesejada. É a mesma situação que vai ter agora, né? Já que vai pegar o Flamengo no dia 4. Então o Bauru tem que entrar focado, né? Fazer um bom jogo desde o início para garantir aí essa vitória que lógico, né? Tem essa questão, né, de ganhar, a obrigação é ganhar do Campo Mourão, mas o time tem que entrar com muito foco para não ser surpreendido aí pelo time do Paraná. E aí sim, né, depois disso, focar no Flamengo, né, ver como é que vai ser esse jogo, né, depois também do Bauru levar uma surra do Flamengo no primeiro turno, né, espero que também queiram dar uma resposta ao Flamengo, né. Porque a resposta ao Pato é uma coisa, né? A resposta ao Flamengo é outra. Então, vai ser interessante esse jogo aí do dia 4, né? Dia 4 tá bem próximo, né? Que sequência. Um jogo atrás do outro aí o Bauru vai ter. E se conseguir, né, esses dois bons resultados aí vai ficar interessante essa briga contra o São Paulo pela terceira colocação, né? A gente até... Porque o São Paulo não tá com uma sequência de derrotas agora. E a gente até falava, né? O Bauru tá perigando para não ficar no G4, né? Mas tem uns times que estão forçando o Bauru a permanecer nessa briga aí, né? Perdendo uns jogos que eu vou te falar. Então o Bauru segue vivo aí nessa briga, até pela terceira colocação. É isso? Encerrado mais um assunto? Vamos ao Hoje nós estamos rápido e objetivo hoje. tá todo mundo querendo jantar, Express. né? Então vamos ao próximo assunto, que é o SESI Vôlei Bauru, que também jogou a semana passada e teve aí uns resultados surpreendentes. O que vocês acham? Eu não diria surpreendente, foi um resultado histórico contra o Praia Clube. 3-2, foi histórico, não foi surpreendente. E a vitória...
Para quem achou que 2021 tudo voltaria ao normal, vejam só o Praia-Clube perdendo para o time bauruense. E mais do que a derrota, né? Nesse momento, o SESI Vôlei Bauru está no retrovisor do Praia Clube. A diferença, a gente está falando do Bauru Basquete, a diferença do Praia para o SESI Vôlei Bauru é de 1 ponto. As duas equipes ainda fazem mais 2 jogos. O Praia tem Curitiba e Flamengo em casa. Bauru tem o Osasco. Teria o São Caetano fora, mas o jogo já foi invertido, vai ser sexta-feira em Bauru. Então, o jogo de amanhã está confirmado às 7 da noite, que é importante, né? Contra o Osasco, não mudaram o horário. 7 da noite. E na sexta-feira, a última rodada, não mais às 9h30 da noite, mas sim às 5 da tarde, SESI Vôlei Bauru e o já rebaixado São Caetano. Bom, eu acho difícil o Praia perder as 2 partidas para o Flamengo e para o Curitiba, mas está aberto, né? De repente, um vacilo do Praia aí, o SESI Vôlei Bauru pode ser o terceiro. Claro, ele tem que ganhar o clássico contra o Osasco e contra o São Caetano vai ganhar, evidentemente. Mas independente de ficar em terceiro ou quarto lugar, a vitória contra o Praia nos dá um alento de que o time pode sim ser competitivo nos playoffs, especialmente nas semifinais. Deu mostras disso no jogo da terça-feira. Embora, se terminar em quarto, deva acontecer um eventual cruzamento com o Minas, que vai terminar em primeiro lugar. Aliás, o São Caetano é o adversário ideal para você fazer jogos de despedida, né, jogos festivos, porque é o time... Osasco fez isso, né? Osasco fez isso, Mauro. Carol Albuquerque. Despedida da Arlene, das quadras, né? Já que não teve mesmo para ela, coitada, e que merecia ter, né? Mas... o São Caetano só vai servir para isso, né? Tá até dando de graça aí os manos de quadro, porque o negócio tá feio. Bom, foi histórico mesmo, né? Essa vitória contra o Praia. Bauru viveu ali principalmente, né, naquele final de quarto set e início de tie break, o melhor momento que eu já tinha visto da equipe aí já há um bom tempo, né? Nessa temporada, então, nem se fala. O time jogou pra caramba ali... no ataque, na defesa, mantendo a bola em jogo com muito volume, bloqueio, né? Foi o melhor Bauru, o melhor SESI Vôlei Bauru que pode se apresentar. Agora a sequência, né, que vai ser importante. Contra o Brasília, né, que foi o outro jogo da semana, o time não jogou bem. O time não jogou bem e aí contou também muito com o volume de erros, né? A quantidade de erros que o Brasília cometeu. As jogadoras do Bauru não tiveram assim grandes noites, mas isso que é importante para algumas equipes que queiram, para as equipes que queiram algo a mais nessa temporada, né? Brigar por título, tô falando, né? Você ganhar desses adversários mesmo estando mal, mesmo estando num dia ruim. E a gente via, por exemplo, em momentos anteriores, quando o Bauru estava numa noite ruim, o quanto que ele sofria contra os adversários. Né? Era jogo no tie-break, ou até perdia mesmo. Lembra daquele jogo que o Bauru perdeu para o Fluminense na panela de pressão? Acho que foi temporada passada, não foi? Foi um jogo que o time bauruense jogou mal e foi derrotado pelo Fluminense, né? Que não era lá grande coisa, né? E sempre era assim essa cena, né, do Bauru. Quando estava num dia ruim, o time sofria pra caramba para ganhar. E a gente vê, por exemplo, Minas, Osasco, né, quando estão numa boa fase, mesmo jogando mal, elas ganham de 3-0. Podem pegar São Caetano fazendo despedida de jogadora, que o time vai ganhar de 3-0. Então, essa é uma boa fase do SESI Vôlei Bauru, finalmente. Até mesmo pensando assim, né, do time vencendo sem sofrer tanto, mesmo em noite ruim. Eu acho que isso chama atenção nessa vitória contra o Brasília. Eu também acho que o Praia vai terminar mesmo na terceira colocação. Tá até tendo um jogo nesse momento, né, entre Flamengo e Curitiba. O Flamengo está para fechar o jogo em 3-0. E
eu acho que o Flamengo vai ter um leve crescimento aí e pode até surpreender o Praia. Mas acho que o grande jogo aí para o Praia é contra o Curitiba, né? Para ele se garantir mesmo na terceira colocação e torcer para o Bauru perder para o Osasco, que vai ser, eu acho que o grande jogo aí dessa reta final da Superliga. Duas equipes em crescimento. Ainda acho o Osasco com favoritismo, porque eu acho que é um time que já mostrou nessa temporada um voleibol melhor do que o Bauru, mas o Bauru com esse crescimento, né? Vindo com essa moral aí de vitória contra o Praia Clube que não vinha, que nunca viu, nunca aconteceu na equipe, né, desde a sua fundação. Então, é aquela coisa, né? O time entra com essa moral contra o Osasco, talvez seja isso que faltasse para a equipe nos últimos confrontos diretos contra o Osasco, né? Porque o time entrava naquela pressão para ganhar de Osasco, desde da derrota do Campeonato Paulista, né? Entrou naquele super vôlei lá que derrubou o Anderson, numa pressão desgraçada, né? Um campeonato que não valia nada. E agora eu acho que o time chega um pouco mais calmo para enfrentar o Osasco, um pouco mais sereno e para buscar aí mais foco, fazer um jogo de igual para igual e, quem sabe, vencer o Osasco nesse duelo bem interessante que vai acontecer na panela de pressão. Pronto, agora sim, estava no mudo, perdão. Já é o melhor resultado da história contra o Praia Clube, né? Superando aquele 2-2 de pré-temporada que sempre foi falado, sempre é levantado, de cada confronto contra o Praia Clube. Mas o principal do SESI Vôlei Bauru, eu acho, é esse crescimento na reta final, né? Crescer na hora certa, esse jargão tão famoso, é justamente isso, né? É crescer de produção, crescer até de mentalidade na hora em que as coisas apertam, quando o campeonato chega no momento decisivo. Tudo bem, ainda tem aí 2 jogos, e terminar atrás do Praia é o mais provável e também não é o fim do mundo, né? O Bauru fez uma temporada com alguns tropeços, mas uma temporada ali ok, dá para a gente dizer assim, de ok para bom, considerando as mudanças que ocorreram, né? As situações de Covid também que o time teve. E assim, tem que ter o cuidado, claro, de não entrar no playoff pensando já no Minas, mas deixar pelo menos alguém da comissão técnica fazendo isso, né? Já vendo bem o Minas ali, para tentar ser competitivo e, quem sabe, chegar numa final inédita, né? A gente sabe que é difícil, o time do Minas é o melhor time dessa temporada, mas acho que o torcedor bauruense ainda lembra um pouco, com um pouco de dor ainda, aquela série que terminou lá em Belo Horizonte, com aquela bola que saiu, não saiu, quando o Minas ainda tinha a Hooker. Então, que foi um jogo que marcou muito nas últimas temporadas aí Agora, SESI Vôlei Bauru, na época, nem lembro se era Consilig ou se era Genter, acho que era Genter, Vôlei Bauru, mas pensar nisso, né? Pensar que cresceu na hora certa e com cautela para os playoffs, sabendo que pode sim ser competitivo. Até para complementar, né, que a gente já estava falando, né, desse crescimento do Bauru, e na reta final, acho que é interessante que o Bauru está chegando no playoff, acho que com uma ideia de jogo definida ali, melhor definida. A dupla Sueli e Dobriana como ponteiras está rendendo bem, com boa distribuição de jogo, né, um bom passe ali na recepção. A presença defensiva da equipe está interessante, né, para manter ali o volume, né, manter o time ter condição de contra-atacar. Pelo menos nos últimos jogos, o bloqueio está tendo momentos de protagonismo na partida, o que vai ser fundamental. Nenhuma equipe na Superliga nessa temporada aí vai ganhar alguma coisa se não tiver um bom bloqueio. Ainda mais se encarar o Minas, né? Que tem a Thaísa lá que faz os seus 6, 7 bloqueios por jogo, faz os seus 20 pontos. Então, um jogo, vai ser um extra aí muito importante para Bauru, né, nesses playoffs. Então, o time está nessa fase de crescimento e se encontrando como um time ali, se definindo. E olha que ainda não foram jogos que o time jogou completo, né?
que no jogo contra o Praia não tinha Tiffany, né? Porque estava lesionada. Depois, contra o Brasília, não tinha Dobriana. E mesmo assim o time consegue, né, se encontrar algumas modelos aí para jogar. Então tá bem interessante, né? Justo nesse momento de reta final de Superliga que o Bauru começa a crescer. Algo mais a acrescentar? Surgiu um assunto aí essa semana. O Rafael pode passar aí as informações que ele tem, né, até o presente momento, envolvendo a Arena Bauru. Rafael, você que tinha as informações aí, o que está acontecendo? Cris. Oi. Rafa, desculpa te cortar rapidão. Minha bateria eu acabei de ver, ela está em 6%. Ela vai acabar logo mais, antes que vocês saibam. Então eu já queria agradecer a presença de todo mundo da minha parte. Minha cornetagem vai para o São Paulo, para o Vôlei São Paulo. Saiu uma matéria no UOL do Demetrio Vecchioli falando que o São Paulo não pagou nada do prometido ainda e que o time está sendo bancado, veja só, pelo Zé Roberto Guimarães, salário, viagem, hotel, tudo. E meu troféu joinha vai para o Fabrício, que já estreou fazendo gol na Série A1 pelo Mirassol. Desculpa, continua aí, gente, eu vou ter que vazar aqui. Tirou spoiler, meu. Tirou todos os minhas joinhas e cornetagens. Já adiantou também. Eu vou fazer uma coisa diferente, então. Eu vou deixar no ponto aqui o choro do Fabrício para encerrar o programa hoje. Agora, em relação ao ginásio, eu estou esperando um melhor detalhamento aí da prefeitura, né? Porque a prefeitura o atual secretário de esportes disse que o local onde falaram que vai ser construída a nova arena não é apropriado. E até o antigo secretário discordou veementemente. Agora a Comissão de Esporte da Câmara Municipal já entrou na história. Eu estou esperando uma situação mais concreta aí, um posicionamento mais definitivo, principalmente da CEMEL, até para a gente fazer a devida cobrança, porque eu não vou aceitar essa situação, não vamos fazer mais, ou então vamos mudar de lugar, isso, aquilo, até porque a verba já foi destinada. A verba para a construção da arena, ou parte dela, já está nos cofres da prefeitura. Então a gente vai ficar muito de olho nessa situação. Vamos tentar essa semana até fazer uma matéria mais elaborada, se for o caso, nós vamos colocar no próximo na cornetagem, ouvindo todos os lados, né? Até para que não haja nenhuma conclusão precipitada. Vamos ouvir todos os lados envolvidos. Agora, da minha parte, pode ter absoluta certeza que cobrarei veementemente a questão desse ginásio. Eu não vou aceitar jogo de empurra, enrolação e que algo demore tanto como outras obras que já aconteceram no nosso município. Eu acho que a classe esportiva da cidade como um todo merece muito respeito nessa situação. Rafael, o ponto principal aí da discussão é que a atual secretaria, os atuais integrantes da CEMEL estão dizendo que a área que foi destinada, né, para ser construída essa Arena Bauru não é ideal. É isso? Seria inapropriada. O antigo secretário, o Zwicker, o Alexandre Zwicker, disse que não, na audiência pública. Teve uma audiência pública essa semana, vários assuntos foram tratados, não era nem esse o assunto principal. O assunto principal era a questão dos distritais, que maneira vai ser feita a melhoria desses estádios, né? E, na verdade, surgiu essa discussão aí da Arena quando o atual secretário de esportes, o professor Flávio, disse que o atual local não é o ideal. O local escolhido pelos antigos pares da secretaria não seria ideal para a construção do ginásio. Mas eu prometo que na semana que vem, no próximo programa, a gente está numa correria aí de várias coisas, né? Mas
Ouvirei as partes envolvidas ao longo da semana e traremos uma matéria especial Na Cornetagem da próxima semana. Só espero... É importante até para a gente ver como é que vai ser, né? Ideal como, né? O que eles estão pensando de ideal? Qual que é o problema que acontece nas Nações Norte? Outro questionamento, Fábio, se a verba já foi, inclusive, destinada à carimbada, pode se mudar de lugar ou não? Porque o projeto inicial dava aquela área na Nações Norte como local do ginásio. Né? Então, aí esse projeto que foi aprovado, né, para que a verba exatamente vir. Como que fica isso tudo agora? Só espero também que não seja uma daquelas obras assim, só porque foi a administração passada que começou, eu não vou dar prosseguimento. A gente sabe que a administração pública tem muito disso. Uma obra que é começada ou tenha o seu projeto aprovado numa administração, a administração seguinte, principalmente se não for alguém do mesmo grupo, não dá prosseguimento a essa obra. Fica colocando água no chope para que a obra vá para frente. Então, eu só espero que não seja esse o caso, politicagem. Eu espero mesmo que essa questão se resolva, que as coisas fiquem muito bem esclarecidas, para que, poxa vida, né? É uma verba carimbada, não dá, né? Puxa, entrar com politicagem nessa altura do campeonato só porque foi outra administração. Oi, Fábio. Verba pública, né? Verba pública ainda. A gente fala tanto, por exemplo, das quadras, né, da CBV, que foram de verba pública aí do Banco do Brasil. Mas até... Vai falar, Rafa? Pode falar, Rafa. Não. Pode concluir seu raciocínio. Depois eu tenho uma... O que a gente discutiu no começo do programa está oficializado. A assessoria de imprensa do Noroeste acaba de confirmar o Richardson. Beleza, ainda bem que a gente começou a gravar à noite agora, né? Tá gravando à noite, porque se fosse tarde, estava ferrado. Mas aí também não teria o bid, né? Porque se a gente tivesse gravado no horário habitual no meio da tarde, não teria saído, não teríamos visto o bid. Pois é. Aí, a questão é essa mesmo, né? É um ponto muito, muito preocupante até, porque a gente estava falando do ginásio, porque quando que foi definida, né, o local que seria feita a obra, né? 2014, mais ou menos, até um pouco antes, né? Todo esse tempo, não teve ninguém falando que a obra, que o local é impróprio, ou que não sei. Quem é que teve, que falou? Primeiro que precisa provar que é um local impróprio, né? E quais são os critérios para dizer que é impróprio? Ou ao contrário? Então, o que mudou de 2014 para cá que fez o local ser impróprio? É essa a questão. Eu acho, antes da gente tirar conclusões precipitadas, acho melhor a gente ouvir todos os envolvidos. Então, eu prometo que para a próxima semana trarei uma matéria especial a respeito desse tema. E se vocês me permitem, já que eu acho que vai ser unanimidade o joinha, vamos então reproduzir aqui a fala do Fabrício ao final do jogo do último sábado entre São Bento e Mirassol. Umas dificuldades durante 3 anos. Eu tive momentos de que eu falei para minha mãe que eu não queria mais jogar porque não estava indo. E ela falou para mim tentar mais uma vez. E hoje eu estou aqui, graças a Deus. Aí ele começou a chorar. E antes, né, eu já vi muitas críticas, inclusive ontem, hoje nas redes sociais, torcedor noroestino dizendo que ele foi ingrato com o Noroeste, que ele abandonou o Noroeste. Gente, vamos separar o joio do trigo. Primeiro, foi um momento ali de emoção do cara, ele começou a falar da mãe dele e começou a chorar. Ele terminou o raciocínio dele, não houve tempo para citar esse ou aquele. Segundo, eu ouvi hoje, inclusive, gente comentando, né? Tomara que o Fabrício não seja o novo Leandrinho, fazendo um comparativo com o Leandrinho, que nunca falou do Bauru Basquete. Gente, não tem nada a ver uma coisa com outra. O Fabrício saiu do Noroeste,
continuou citando o Noroeste, tanto lá no Mirassol, como quando o Noroeste jogou com o Velo Clube, ele mandou um vídeo motivacional para os caras. Então, eu não tenho procuração para defender ninguém, mas a gente não pode ser injusto com a pessoa. Eu vi comentário hoje em rede social que, inclusive, eu rebati. Tem gente falando, não vou torcer para esse cara porque esse cara abandonou o Noroeste. Alto lá. Teve comentário assim. Então, vamos botar os pingos nos is. Primeiro, quando começou a pandemia, quem encerrou o contrato com os jogadores e colocou cadeado e corrente no portão foi o Noroeste, não foram os jogadores. Todos os jogadores, vocês lembram bem, foram liberados pela diretoria. Ó. Vocês não têm mais compromisso com o Noroeste. Quem não tiver compromisso com ninguém pode voltar depois que o campeonato retomar, mas está todo mundo aberto aí, se tiver alguma outra coisa melhor, ok. E foi o que aconteceu com o Fabrício. Nesse período que o clube acorrentou o portão e colocou o cadeado, veio a proposta do Cuiabá. Ou eu estou errado? Veio a proposta do... E essas pessoas que estão falando que ele foi ingrato, né, tudo mais, o que estava fazendo em 2020, né? Tava viajando no começo do ano ali. Porque era óbvio que ele ia jogar 3, ele não ia ficar no Noroeste, gente. Ele estava jogando num outro nível. Ele estava jogando para jogar em clube de divisão acima, né? Já pós a Série A3, né? Quando terminasse o contrato dele. O contrato dele acabou. Aí ele foi para outro time. Não tem nada de ingratidão nisso. Né? Exato. Seria o cara pedir para sair, né? Falar que não quer ficar. Não teve isso, gente. Muito pelo contrário. Enquanto ele teve contrato com o Noroeste, ele cumpriu o contrato religiosamente, rigorosamente. O Noroeste foi importante para o Fabrício e o Fabrício foi importante para o Noroeste. Foi uma relação muito saudável, diga-se de passagem. Aí veio a proposta do Cuiabá, ele acabou não vingando no Cuiabá. Aí houve até uma possibilidade. Foi quando o Noroeste dormiu no ponto e o Mirassol fechou com ele. Aí é méritos do Mirassol. O Mirassol estava observando esse jogador desde aquela partida, Cristiano, você vai se lembrar, realizada aqui em São José do Rio Preto, contra o Rio Preto, aquele sábado à tarde, onde estava o Juninho, o presidente do Mirassol, assistindo o jogo. E essa história não sou eu que conto. Pergunte ao Luiz Carlos Martins, eles vão falar para vocês. Terminado o jogo... Segunda ou terceira rodada, Rafael, do campeonato da Série A3 do ano Foi a passado? terceira rodada. Terceira rodada. A primeira rodada foi contra o São Bernardo, o segundo jogo foi contra o Marília, o terceiro jogo foi contra o Rio Preto. Sábado à tarde aqui no Anísio Haddad. Naquele dia, o Juninho, diretor de futebol do Mirassol, e o presidente do Mirassol, o Dr. Edson, que hoje é prefeito de Mirassol, foram no Anísio Haddad assistir o jogo. Terminado o jogo, eles chegaram para o Luiz Carlos Martins. Pô, gostei pra caramba do seu time. Eu quero mais informações sobre o fulano, Beltrano e Ciclano. Eles nem falaram nomes, falaram o número de jogador. O Luiz falou. Eu vou citar aqui os nomes, a história, os torcedores entenderem a situação. O Juninho tinha gostado do Matheus Blade, do Fabrício e do Yamada. Eram os 3. O Yamada não foi para o Mirassol na Série D porque estava contundido. Vocês se lembram que ele teve problema de contusão e aí ele já tinha assinado com o Noroeste novamente. O Blade optou em ficar no Noroeste. E o Fabrício já tinha ido para o Cuiabá. Então, eu acho que eu entendo que o torcedor é passional, às vezes o torcedor, a paixão deixa ele até cego, mas vamos devagar com a dor. Eu li umas bobagens hoje em rede social de gente excomungando o Fabrício. Em nenhum momento ele destratou o Noroeste. Muito pelo contrário. Se você pegar as entrevistas, as matérias, ele sempre citou o Alvirrubro. Então, eu acho que, repito, o Fabrício foi bom para o Noroeste foi bom para o Fabrício. Mas, como o Fábio disse, o patamar técnico do Fabrício não é para a Série A3. Tanto é que entrou no jogo contra o São Bento e marcou o gol da vitória. Né? Então, só não entrou como titular porque estava voltando de contusão. Foi o vice-artilheiro da Série D do Campeonato Brasileiro. Então, acho que, às vezes, as pessoas escrevem muitas bobagens na rede social sem ter conhecimento do que, de fato, aconteceu.
Se esse torcedor tá chateado com o Fabrício, fique com a diretoria do Noroeste que colocou cadeado e corrente no portão ano passado. Quando acabou com 20... e deu a chance do jogador ir embora. Exatamente. Tanto é que essa atual diretoria percebeu a bobagem que fez, que agora está fazendo contratos mais longos com jogadores. Vide Guilherme Teixeira, né? Vide Matheus Blade. Se vocês pegarem agora o teor dos contratos, são contratos de 2 a 3 anos. Então, é preciso se ter muito cuidado com o que se comenta, com o que se escreve por aí. Porque hoje eu não aguentei. Eu tive que, repito, não tenho procuração, conversei 1 ou 2 vezes na minha vida com o Fabrício, mas eu acho uma sacanagem pessoas escreverem na rede social que ele foi ingrato com o Noroeste. Em nenhum momento ele foi. Vocês não querem dar um pitaco da final do Brasileirão, que finalmente se encerrou? O quê? Do Brasileirão que ninguém queria ganhar? E que o campeão... E que o campeão, de maneira melancólica, foi campeão perdendo para o São Paulo? Parabéns ao Flamengo, mas que foi melancólico, foi melancólico. E o Internacional, hein? Como pode empatar com o Sport, com o Corinthians e o VAR, hein? Ô VAR! Tu influenciou na decisão final. Foi pênalti pro Inter. O cara poderia até... Eu não vou dizer que o Internacional seria ou não campeão, porque o cara ia bater o pênalti ainda. Do jeito que o Inter negligencia, o cara podia perder o pênalti, né? Cássio. O Cássio poderia defender, mas que o Inter foi prejudicado, foi. E o Palmeiras... De novo o Inter foi prejudicado. E o Palmeiras, meus amigos, podem me cobrar, será campeão da Copa do Brasil. Só não foi ontem, porque perdeu 2 chances inacreditáveis. Agora, o Renato Gaúcho é um brincalhão, querer jogar para a arbitragem a derrota ontem, tá de brincadeira. Renato Gaúcho, já deu o que dá no Grêmio também, vai respirar outros ares. Como é que ele deixa o tal de Pereirinha, né? Ferreirinha, perdão. Lembrei daquela novela da Griselda lá. Tinha o Pereirão e o Pereirinha. Mas o Ferreirinha, como é que um cara daquele fica no banco, meu? Ele mudou o jogo ontem pro Grêmio. Tá aberto ainda, mas eu acho que o Palmeiras vai levar, até porque, para mim, cheira o final de ciclo do Renato Gaúcho no Grêmio. A minha cornetagem extra, né? Já que a principal seria para o São Paulo, né? Pelo todo esse caso aí com o Zé Roberto Guimarães e com as chiquititas do São Paulo Barueri. Cadê, né, o torcedor São Paulino, né? Que nas transmissões falava, né? Que o São Paulo valoriza o seu vôlei. Estou vendo muito bem isso. E o cornetagem extra vai justamente para o Renato Gaúcho, né? O time dele ficou praticamente o segundo tempo todo ali, né, com um a mais. Então foi pelo menos 30 minutos com um jogador a mais. E não criava, né, jogada, era só cruzamento na área, uma incapacidade do tamanho do Rio Grande do Sul para fazer um gol contra o time do Palmeiras. Não chutava em gol, o time não chutava em gol, mesmo com posse de bola e tudo. E no final das contas ele ainda culpa a arbitragem, aí é brincadeira, né? E o Brasileirão, né? Sobre o Brasileirão, só, né, falando de toda prognóstico, né, antes da última rodada que eu gabaritei, né? Era tão... Foi bem. Era tão óbvio que ia acontecer, né? Pela incapacidade das equipes aí brasileiras que deu no que deu, né? O Flamengo deu condições para o Inter ganhar, o Inter foi lá e empatou com o Corinthians, empatou sem gols com o Corinthians e o Flamengo foi campeão. Teve um extra, né, que eu ainda falei que fosse o árbitro que fosse, ia ter reclamação da arbitragem. Teve aí torcedor do Internacional reclamando, e vai reclamar eternamente do VAR. Mais uma vez, vai reclamar eternamente da arbitragem. Né? E esse foi o resumo do Brasileirão 2020 e 2021. Eu só quero dizer uma última coisa em relação à final ontem. Seu Luan,
A diretoria do Palmeiras tem que dar um jeito nele. Pô, o cara já entregou a rapadura na final do Mundial, fazendo aquele pênalti ridículo na semifinal do Mundial contra o Tigres. E ontem conseguiu ser expulso de uma maneira bizarra, estúpida, ridícula na final contra o Grêmio. É que ontem, vamos falar, o Everton, estupendo goleiro. O Cristiano vai ficar bravo quando eu vou falar. O Felipe Melo fez uma atuação monstruosa ontem. O Marcos Rocha jogou bola ontem. Fora o Gustavo Gomes, que é esteio ali na defesa. Então o Palmeiras é muito consistente na defesa e o Renato Gaúcho, concordo com o Fábio, é muito incompetente na montagem do setor ofensivo do time dele. Então o Palmeiras sustentou a vitória. Mas vou falar, esse Luan tá de brincadeira. Não tem a mínima condição de vestir a camisa do Palmeiras. Não é jogador para Palmeiras, não. E digo, não é jogador nem para Série A de brasileiro, esse cara aí. Sabe quem é cara para jogar Série A de brasileiro? Guilherme Teixeira. Esse cara vai longe. A idade dele já está um pouco mais avançada, né? Já não está aos seus 20 e poucos, já está um pouco acima da idade aí, nos 20 anos. Mas, e até por isso, também muitos clubes não vê, esses clubes de Série A não vê a qualidade de jogador pela idade, mas é um cara que qualquer equipe, na minha opinião, que ele chegar, ele vai render. É um cara que tem uma segurança, uma serenidade que esse sim, o Noroeste teve muita sorte de não ter encontrado nenhum outro time ali no período da pandemia ali. É o cara que teve muito azar na carreira dele, porque quando ele estava bem, né, mais jovem, ele se contundiu no Mirassol e no Novo Horizontino. E agora, quando ele foi para a Série B, para o Figueirense, ele era o esteio do time do Figueirense. Quando ele recebeu a sondagem do Guarani, da Ponte Preta e do Cruzeiro, isso ele falou numa entrevista dias atrás, lá no 87. Ele foi sondado por essas 3 equipes. Ele sofreu a contusão. E aí complicou. Porque se ele fosse ou para a Ponte Preta ou para o Guarani, principalmente para a Ponte Preta, até porque... Alô, Miguel Salek, seu pé gelado. Foi para Campinas, hoje o Guarani dele está levando de 3 em casa. 3-0 para o Ituano. Pé gelado esse Miguel Salek. E queria que eu narrasse o jogo com ele, tá de brincadeira. Mas se o Guilherme Teixeira tivesse acertado com o time do Paulistão, mesmo que eu vou dizer pro Fabrício, a partir de maio, tá num time de Série A do Campeonato Brasileiro. Escrevam o que eu tô dizendo. Foi apenas essa contusão do Guilherme Teixeira, porque se ele tivesse ido para um time do Paulistão, fatalmente ele iria para um time de Brasileirão no segundo semestre. É isso. É encerrado na cornetagem dessa semana? Falamos demais, né? Como sempre. Quero aqui agradecer você que está aí nos acompanhando até agora. Aproveite para se inscrever no canal, deixe o seu like aí no nosso vídeo, acompanhe os demais conteúdos que a gente tem aí, tem entrevistas muito legais. A mais recente foi com a Arlene Xavier, né, do vôlei, com 25 Superligas na carreira, né? Muita coisa legal aí que ela contou pra gente. Aproveite lá, dá uma olhada no vídeo. Se inscreva no canal, acione as notificações, porque com essa história que o pessoal costuma mudar os jogos de horário aí, tem muita gente que fica perdido. Mas se você tiver aí clicado no sininho aí, ativado as notificações, quando a gente entrar no ar, você fica sabendo. E não perde o jogo, igual aconteceu a semana passada, que o jogo ia acontecer no horário, veio para outro horário, e quando o pessoal começou a se ligar, já tinha acabado o jogo. Então, faça isso. Se inscreva, deixe o seu like, ative as notificações e se cuide. O bicho tá pegando aí fora, a vacina tá enroscado e a semana que vem tem mais. Um grande abraço a todos e até lá.